Irmãos, vamos lá comigo no livro de 1 Crônicas 4:10. Diga comigo, oração de Jabes. Vamos usar Jabes, não Jabez, né? Confuso. Nesse mês de maio, a igreja, Deus deu a direção, todos os cultos vão tratar de oração. Na quinta-feira nós falamos sobre a oração de purificação que Davi fez, pedindo para que Deus o purificasse. Nesta manhã, nós vamos falar sobre Jabes, que era da tribo de Judá. E essa oração ficou marcada muito. Vamos lá. 1 Crônicas 4:10. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. A primeira coisa que precisa aprender, nós precisamos aprender quando oramos. Nós precisamos ser inteligentes. Diga para o irmão do lado aí, seja inteligente. Deus, Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Ele é bom e Ele fica feliz quando a gente se alegra. Quando você entregou uma semente hoje para o irmão se alegrou, sim ou não? Deus se alegrou também de ver a tua alegria. Quando você alegra alguém, você recebe muito de Deus. Porque nada é tão bom quanto você fazer alguém feliz. Então, Jabes, ele sabia que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nós vamos entender, o nosso Deus é a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Então Jabes, ele foi específico na oração dele. Ele falou: abençoa-me, ele pediu a bênção, aumenta as minhas terras. Ele falou: Senhor, eu quero o meu território aumentado. Ele não exigiu nada de Deus, ele pediu. Nós não podemos exigir nada do Senhor. Nós temos que pedir para Ele e Ele pode conceder. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Presta atenção na inteligência dele. O que adiantaria ele ter terra sem a bênção? Às vezes você pede algo para Deus, mas você não pede a bênção de Deus. Você pede algo material para Deus, mas não adianta Deus te dar algo material sem a bênção dele. Então Jabes era muito inteligente. Abençoa-me. O fato de receber a terra não significa que ele estava abençoado. Entendeu? Captou? Abençoa-me e me dá as terras. Abençoa-me e me dá um marido abençoado. Abençoa-me e me dá uma esposa abençoada. Abençoa-me e me dá um filho abençoado. Abençoa-me e me dá a bênção material que eu quero. Mas eu quero receber essa bênção com a tua bênção. Porque tem coisas que você pode receber que ao invés de ser bênção, vira maldição na tua vida. Abençoa-me, Senhor, e me dá as terras. Ele pediu humildemente. Ele reconheceu que precisava de Deus em sua vida para ser abençoado. Eu e você, nós precisamos do Senhor para ser abençoado. Você precisa pedir a presença do Senhor na tua vida, crer nele e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus já falou isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você entende isso, você vai se aproximando de Deus, porque o que o inimigo tem para mim e para você? Distrações. Quando você entra na distração, você já parou para ver isso aí? Quando você, por exemplo, entra nas redes sociais,
É uma coisa puxa a outra. Que você está uma hora, você está lá vendo videozinhos, filmezinhos, e você está na distração. E quando você está na distração, você perde o teu foco. E é tudo isso que o mundo quer que você faça. Que você perca o foco. Antigamente a família se reunia para comer junto. Para almoçar junto, para tomar café junto. Filhos brigavam na mesa. Um falava uma coisa, outro falava. Hoje não, hoje fica um no quarto, outro no outro quarto. Tem 3 televisões, um assiste uma coisa, outro assiste outra. E você não tem comunhão. Você está com pessoas dentro de casa que você não sabe quem é. Quem é esse cara aí? É meu marido. Meu marido? Oh. Então, o que acontece? Você tem uma casa, você tem vários móveis, vários equipamentos eletrônicos, mas você não tem a bênção, porque você não tem a comunhão. Na família, o que é importante? A comunhão. E a oração, ela é muito inteligente quando você fala, Senhor, eu quero a tua bênção. Agora, veja bem, a Bíblia não fala em quanto tempo Deus abençoou Jabes. A Bíblia não conta como Deus atendeu ao pedido de Jabes. A Bíblia conta que atendeu. Apenas diz que Deus foi fiel com ele. Como ele é fiel com você também. Mas nem sempre as coisas acontecem na hora que a gente pede. Deus tem o tempo dele. Você já conhece, mas vou repetir e vou pedir para a Bia colocar aqui. Eclesiastes 3. Então você tem coisas que você orou. Na minha casa tem um quadro escrito assim. Tem coisas que eu tenho hoje que eu orei para receber. Tem coisas, presta atenção que eu vou falar. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem coisas que eu orei que eu não vou receber. Quem vai receber é meu filho. É minha neta. Tem coisas que eu clamo, mas que Deus não vai dar para mim. Deus vai dar para a minha geração futura. Se você não entender isso, talvez a mãe de Jabes, o que aconteceu com a mãe de Jabes? Ela teve um parto difícil. Naquela época não tinha cesariana, não tinha anestesista, não tinha nada disso. Irmão, era na raça. E o menino nasceu com aquela dor. E a mãe deu o nome dele de Jabes, porque Jabes significa com dores. Provavelmente a mãe dele orou, porque ele vem da geração de Rubem e de Gad. A geração passada orou por ele, orou, nem sabendo que era o nome dele, quem era ele. Você está entendendo? Você está orando pela tua família, você não sabe nem por quem você está orando. Daqui 50 anos, daqui 20 anos, daqui 100 anos, vão ter filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, que vão estar baseados na tua oração, igreja. E aí tem o tempo de Deus. O tempo de Deus. Sabe quando você acha que não vai dar nada certo e Deus opera? Porque alguém orou por você. Existe alguma oração na tua vida que te livra, que pode ser dos seus antepassados. A oração pode ir muito em seus efeitos. Então, a Bíblia não fala que Jabes orou e daqui uma semana ele recebeu a bênção. O que você tem que entender nessa oração de Jabes, que a bênção de Deus, ela vai te acompanhar. A bênção de Deus, ela acompanha você e ela acompanha a tua geração. Tem coisas que você fala assim, poxa, mas eu quando tinha essa idade, eu nunca conseguia isso. Mas o meu filho com essa idade já está conseguindo. E o filho do teu filho vai conseguir coisas melhores ainda. E o filho do teu filho vai conseguir coisas melhores ainda, por causa da oração. Tem vitórias que o teu filho tem, que a tua filha tem,
que é baseado em oração, em clamor. É fácil? Não é fácil, óbvio. Acabamos de orar agora para enviar o Lucas para os Estados Unidos. Porque Deus tem um plano, um projeto lá. Eu vou segurar a bênção dele? Não. Porque a oração que eu sempre fiz foi uma igreja missionária. Se Deus está falando, eu vou abrir um caminho na América, eu vou abrir um caminho no Paquistão. Quem sou eu para segurar? O tempo é de Deus. O tempo que ele vai, Deus vai falar, é agora. É de Deus. Então, quem foi Jabes? Engraçado, interessante, que a gente não sabe muito sobre ele. Ele aparece apenas uma vez na Bíblia. Coloca o 9, 1 Crônicas 9 e 10. Só uma vez ele aparece. Ele aparece na genealogia dos descendentes de Judá. Filho de Jacó, sua mãe lhe deu o nome Jabes, que significa tristeza, dores ou sofrimento, porque seu nascimento tinha causado muito sofrimento. Então, 1 Crônicas 9, 4, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabes foi o homem mais... Então vamos voltar agora numa coisa interessante. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muita dores o dei à luz. Então, presta atenção, voltando no 9 lá, Bia. Ele era um homem respeitado. Aí eu te pergunto, você é respeitado? Você é uma pessoa honorífica? Você é uma pessoa que as pessoas olham e falam, poxa, essa pessoa, ela é respeitável. Por onde você anda, quando você chega, as pessoas falam, a bênção chegou? Ou as pessoas falam, se afasta desse daí, que isso é chave de cadeia. Quando Jabes chegava, as pessoas falavam, a bênção chegou. Por quê? Porque ele era abençoado. Ele era abençoado. E quando você é abençoado, você vai orar e Deus vai te responder. A Bíblia diz que ele era o homem mais respeitado de sua família. Você sabe aquela pessoa da família que quando dá um BO sempre chama ela? É esse daí. Na família sempre tem aquele que resolve os problemas. E tem aquele que dá problema. Na família sempre tem o respeitável e o problemático. É, normal. Tem pessoas que nasceram para abençoar. E tem pessoas que nasceram para proclamar a bagunça. Para trazer complicação. Que não ajuda em nada. Só cria confusão. O Senhor está falando com aqueles que nasceram para abençoar. Esse que nasceu para abençoar, ele vai ter a bênção de Deus, a presença de Deus. E ele fala, eu preciso da tua bênção. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor multiplique minhas terras. Vamos lá no 9 de novo, Bia. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Eu tenho uma notícia para te dar que é interessante. Quando você começa a ter dificuldade, quando você começa a ter luta, quando você começa, que a tua vida começa, parece que é um caminhão cheio de cimento descendo ladeira abaixo, que você acha que não vai ter jeito, a bênção está chegando. Porque o inimigo, ele é o trombeteiro da bênção. Quando você está com a tua vida no altar de Deus, quando você está na presença de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. O que Jabes pediu? A bênção de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o aumento de suas terras. Em terceiro lugar,
a presença de Deus na vida dele. Em quarto lugar, a proteção do mal. Em quinto lugar, o livramento da dor. E Deus fez o que ele pediu. Qual que é o segredo para Deus fazer o que a gente pede? É a gente pedir em conformidade com a vontade dele. É Deus fazer o que a gente pede de acordo com a vontade dele. Eu te pergunto nessa manhã, o que você está orando? Está de acordo com a vontade de Deus? Você tem certeza que a tua oração está conectada com o que Deus tem para você nessa terra? Deus, ele pode conceder para você tudo o que você quer. Quando eu digo tudo, é tudo. Mas ele pergunta para mim e para você nessa manhã: você está conectado comigo? Você está conectado com a minha presença na tua vida? Você está conectado? Você tem feito a minha vontade? Você tem buscado a minha face? Você tem se humilhado na minha presença? Uma coisa é falar do amor de Deus. Outra coisa é viver o amor de Deus. Como é que Deus trabalha na minha vida e na tua vida com relação ao amor dele? É quando ele pega você no teu fraco. Deus não vai pegar você na tua fortaleza, ele vai pegar na tua fraqueza. E quem é fraco? Todo mundo. Todos nós temos fraquezas. E quando você se aproxima de Deus, o inimigo se afasta de você. E quando você se afasta de Deus, o inimigo se apresenta para você. É só você ver pessoas que às vezes, não só nesse ministério, em qualquer igreja, nós aqui trabalhamos para o reino de Deus, você se afasta de Deus, o inimigo se aproxima de você. Ele começa a enviar pessoas, se você tem dificuldade com bebida, ele começa a enviar pessoas que bebem do teu lado. Daqui a pouco você está se vendo no bar, bebendo com os caras, e há um mês atrás você era cristão, estava na igreja. Daqui a pouco você acha lindo um monte de coisa que Deus abomina. Porque você se afastou de Deus. E você acha que isso é tudo normal. Porque o inimigo colocou no teu coração que isso é normal. Se você se afastou de Jesus, volte para Ele. Entenda que só Ele pode solucionar os nossos problemas. Só Ele pode nos dar respostas. Eu quero que nessa manhã você ore. E você fale com Ele: Deus, eu preciso da tua bênção. Eu preciso que o Senhor. Jabes orou pedindo que aumentasse as terras dele. Talvez você quer uma universidade. Talvez você quer um casamento. Talvez você quer uma vida financeira abençoada. Talvez você quer trabalhar no ministério. Talvez você quer fazer isso ou fazer aquilo. Deus pode fazer tudo isso. Mas o Senhor está perguntando para mim e para você: e você vai fazer o que a meu favor? Qual é o teu foco na minha obra? Qual é o teu querer na minha obra? O que está no teu coração para você pedir algo para Deus? Qual a autoridade que você tem diante dele para pedir? Vamos lá no João capítulo 10, para encerrar essa mensagem hoje. Presta atenção. As ovelhas têm uma porta. Diga comigo: as ovelhas têm uma porta. Então vamos descobrir quem é a porta das ovelhas. Você é uma ovelha?
Quando a pessoa não é ovelha, ela é um bode. Bode é brabo, dá coice. Bode é brabo. Então vamos lá. Eu vou ler João 10, 1, primeiro. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Até aí. Então você está orando a Deus, pedindo: Deus, eu quero uma bênção. Eu quero ser a bênção. Né? Então Jesus está falando assim, essa é a palavra de Jesus. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, tem uma porta para entrar no aprisco das ovelhas. Tem uma porta. Então vamos saber quem é essa porta aí. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu e você somos ovelhas, ok? No versículo 2, pode colocar, Bia. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então a ovelha está lá. Alguém vai entrar pela porta das ovelhas. Versículo 3. Para o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. As ovelhas são chamadas pelo nome. O porteiro abre a porta e fala: vem, vem Ademar. Sabe que é o nome. Vem Adriele. Vem Rodrigo. Vem Álvaro. Vem Nelson. Aleluia, chamou meu nome. Meu Deus, obrigado. Aí versículo 4. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. A ovelha conhece a voz do pastor, do porteiro. Se você não conhece a voz do porteiro, você está com um problema, porque você está seguindo muitas vozes. Opa! Qual é a voz que te alegra? Tem que ser a voz do porteiro. Versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho, oh meu Deus! Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Se você é uma ovelha do Senhor, se você é uma pessoa abençoada por Deus, você não vai seguir a voz de estranhos. Porque você reconhece a voz e fala: essa voz não está em sintonia com o meu Senhor. Versículo 6. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Então eles estavam lá todo abestados. O que ele está falando? Aí Jesus volta a falar. E Jesus é assim com a gente também. Ele tem a paciência. A gente é meio burrinho, sabe, às vezes. Mas Jesus tem paciência. Até a gente conseguir a inteligência do céu. Aí Jesus, no versículo 7. Então Jesus afirmou de novo. Jesus falou: povo perturbado, digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Quem é a porta? Aí Jesus falou para ele: vocês não estão entendendo? Jesus, tem coisa que você tem que falar assim, ó. Eu sou a porta. Na igreja é assim, pastor, pensa que eu faço ser pastor? É legal. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9 de novo. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O único que pode trazer salvação para você, ovelha, é Jesus Cristo. Pensa no ator mais famoso do mundo. Esse daí, se não aceitar Jesus, vai para os quintos de los infiernos queimar
eternamente. Aqui na terra pode ser milhões de seguidores. Eu quero ter um, quero seguir um só, Jesus. E eu quero que ele lembre de mim. Você está preocupado com seguidor? Quando você morrer não vai ter ninguém no teu velório. Esquece esse negócio. Isso é tudo maluquice do homem nessa terra. E Jesus vai olhar para você e falar assim: ué, mas ele não me seguia. Ele não entrou pela porta. Como é que ele quer ser salvo? Versículo 10. Para a gente... O 10 e o 11. Mas acho que eu vou continuar, porque tá bom. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Se alguém chega perto de você e você percebe que ela está querendo te matar, roubar e destruir, sai fora. Porque é do ladrão, é do Satanás. Tem que falar a linguagem perfeita. Tem gente que quer destruir a tua vida e se faz de amiguinho para você. Ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Jesus quer que a gente semeie. Jesus quer que a gente veja nós alegres, felizes uns com os outros. Isso é obra de Deus. E o versículo 11 de novo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele não foge do problema. Eu já coloquei minha vida em risco 2 vezes por causa de ovelha. Quem é próximo aqui sabe. Versículo 12. O mercenário, aqui está o assalariado, mas o mercenário não é pastor. A quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho os dispersa. Ele foge porque é mercenário, assalariado, e não se importa com as ovelhas. O pastor tem que conhecer, viu que eu falei o nome de cada um aqui? O pastor tem que conhecer o nome da ovelha. Juninho Segala, você está na minha mira. Entendeu como é que é? Você tem que falar o nome. Eu sei o nome de todos vocês aqui. O pastor tem que conhecer o cheiro da ovelha, a dificuldade da ovelha, a luta da ovelha. Se não for assim, irmão, não é pastor, é mercenário. Quer uma igreja lotada? Então conheça todo mundo. Quer 2.000 membros? Conheça todo mundo. E aí, irmãos, o versículo 14 para a gente encerrar. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço, Jesus te conhece e você tem que conhecer Ele. Se você não conhecer Jesus, começa hoje a conhecer. E como é que eu conheço Jesus? Pela palavra dele. Pela palavra dele você começa a conhecer, ele começa a revelar para você. E você entra pela porta. E a porta é estreita. A porta é estreita, não é larga. Eu tenho uma notícia para dar que é difícil. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não adianta você falar que você é apóstolo, bispo, praticamente primo de Abraão, tenho carteirinha de membro, sou amigo próximo, já fui amigo de Jonas. Jesus vai falar assim: me dê suas mãos, me mostra as obras que você fez. Se a sua mão estiver vazia, sem obra nenhuma, Jesus vai falar assim: eu não te conheço, mas eu sei que aqui Deus conhece todo mundo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus.